Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Realidade do Deus da Bíblia. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, compreender a existência de Deus. Em segundo lugar, conhecer algumas ideias a respeito de Deus. E quando li esse objetivo, me lembrei de um livro chamado O Universo ao Lado. Vale muito a pena você, professor, fazer a leitura desse material. E, por fim, conscientizar de que Deus é amor e justiça. Esse terceiro objetivo nos revela um erro de publicação. A lição, ela contém 2 pontos, mas quando lemos o livro de apoio, percebemos que há 3 pontos. Então, eu sou levado a acreditar que houve um erro de publicação e o terceiro ponto, que consta no livro de apoio, que deveria constar também aqui na lição de número 2, não está. Porém, nós o acrescentamos dentro de nosso subsídio e iremos comentá-lo. Está não só no subsídio, mas também está no slide que é exclusivo dos irmãos da ferramenta EBD. Inclusive, já de início agora, eu quero pedir a você que está me assistindo por meio do YouTube que não passe por esse vídeo sem curtir, sem compartilhar e sem comentar. Irmão Murilo, eu vou comentar o quê? Bota aqui embaixo amém, glória a Deus, aleluia. Comenta qualquer coisa, porque isso vai aumentar nosso engajamento aqui no YouTube. O YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas e, consequentemente, mais gente será abençoada. Olha, eu sei, há uma reciprocidade aqui. Os irmãos nos abençoam fazendo isso que não custa nada. E nós ofertamos aos irmãos gratuitamente essa pré-aula e também o subsídio. Os irmãos da ferramenta EBD são outra história. Eles estão em outro patamar. Eles recebem material complementar, recebem subsídio, pré-aula, infográfico, fluxograma, slide profissional, material de marketing, divulgação, cursos voltados à área da escola dominical, que são verdadeiras capacitações, e eles recebem tudo isso por um valor muito acessível. É o preço de uma pizza, a assinatura anual. Se você quiser conhecer a ferramenta EBD, local onde o professor da escola dominical encontra tudo relacionado à EBD em um só lugar, o link está aqui na descrição do vídeo. Prossigamos, meus irmãos. Cumpriremos os nossos objetivos aqui, já supramencionados, seguindo os pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos iniciar com o nosso texto principal, que nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Comparando traduções, nós temos a paráfrase NTLH, que nos diz: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa ter esse pressuposto, precisa ter esse fundamento, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. À luz desse contexto aqui específico do versículo 6 de Hebreus, fé é a confiança inabalável que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e todas as profecias. Ao mesmo tempo, a fé é o convencimento interior, escute, convencimento interior, a prova que nos foi concedida pelo Espírito Santo acerca da realidade de Deus e do mundo espiritual. Então é uma fé na existência de um Deus criador e soberano. Neste versículo aqui, muito bem construído, o escritor aos Hebreus também nos comunica o método de agradar ao Senhor. Então, dentro desse método de agradar a Deus, está incluída a necessidade de crer em sua existência e a certeza da oração respondida. Então, eu me aproximo dele porque creio que ele é real, que ele existe, mas também creio que ele recompensa, que ele responde oração, que ele age benevolente em meu favor. Não só benevolente, mas providencialmente. Precisamos crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Como adendo a tudo aquilo que já foi falado aqui em nosso texto principal, eu deixei aqui dentro do subsídio o pensamento do pastor Walter Brunelli, aliás, a sua definição de fé. Ele entende dentro de sua teologia sistemática que a palavra fé ela tem múltiplos significados
E nós chegamos a cada significado em particular a partir do contexto da passagem bíblica. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 11, fé aparece como confiança em Deus. Confiança em Deus. Isso pressupõe crença nele, na sua existência e assim por diante. Existe também a fé confessional ou fé denominacional. É algo que está ligado muito à denominação. Fé como dom espiritual. Nós vemos isso em 1 Coríntios 12, 9. Fé como conjunto de doutrinas do Evangelho. Isso aqui também é interessante. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Fé como fruto do Espírito. Você já sabe o endereço, Efésios 5, 22. Fé como virtude cardial. 1 Coríntios 13, 13. E fé salvadora. Efésios 2, versículo de número 8. São definições diferentes de uma mesma palavra, isso, lógico, levando em consideração o seu contexto. Nós cremos na realidade do Deus da Bíblia, então nós temos uma fé em Deus. O resumo da lição nos diz: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Tem aqui algumas palavras que são relevantes. Por exemplo, a Bíblia, ela mostra a existência de Deus. E o homem moderno, que é a criação aqui de uma persona, não é? O homem moderno com os seus desafios, com as suas características. Isso, lógico, a gente entende que o homem moderno, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto secularizado, de um contexto globalizado, de um contexto cada vez mais progressista, de um contexto cada vez mais pluralista, pós-moderno. Esse homem aqui, não é? Esse homem recebe, por meio das Escrituras, uma revelação de quem Deus é. Então a Bíblia, apesar do passar dos tempos, apesar de todas as circunstâncias atuais, ela continua sendo relevante para o homem, pois ela é a palavra de Deus. Agora, eu quero destacar que a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus. Não tem assim argumentos, olha, porque Deus existe, por isso. Não. A Bíblia, ela já parte do pressuposto de que Deus é real. Ela afirma já no seu primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós não temos ali um argumento, a intenção do autor não é provar a existência de Deus, ele já parte desse pressuposto. Até porque a existência de Deus é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. A introdução da lição nos diz o seguinte: a existência de um único Deus em três pessoas, doutrina da Trindade, é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe e que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. Eu li essa introdução e me lembrei de alguns trechos da nossa declaração de fé. Por exemplo, o primeiro trecho que você pode encontrar na página 31. Cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador do céu e da terra, conforme Isaías 45, 18. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João 20, 31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida, conforme Jó 33, 4. Ele é o único, escute, o único, vou repetir, o único e verdadeiro Deus. João 17, 3 nos diz isso. E não há outro além dele, conforme Isaías 45, 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Gênesis 46 e 3 diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. É aquilo que cremos e professamos. Isso está dentro da nossa declaração de fé. Agora, sendo mais específico e olhando para a doutrina da Trindade, a nossa declaração de fé é muito clara. Ela diz: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo. Então, dentro dessa ideia de Trindade, não existem três deuses. São três deuses. Não. Nós cremos no monoteísmo,
que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade e distintos em função e manifestação em aspecto. Portanto, nós temos aqui o texto de Mateus 28 e 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prosseguindo, as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um, conforme 1 Coríntios, versículo 8, 6, e Gálatas 3 e 20 e Efésios 4 e 6. Nosso objetivo não é entrar em detalhes a respeito da doutrina da Trindade, mas essas informações são necessárias para a gente fundamentar qual é a nossa crença no Deus da Bíblia. O nosso tema não é a realidade do Deus da Bíblia. Então, dentro dessa realidade do Deus da Bíblia, está posta aqui, dentro da nossa declaração de fé, qual é a nossa crença. Ponto de número 1. Deus e sua existência. Hoje o agnosticismo está crescendo muito. Quem é o agnóstico? É aquele que entende que o conhecimento de fato não pode ser obtido. E ele aplica isso à espiritualidade, ao sobrenatural e diz: olha, eu não posso provar que Deus existe, mas também não posso provar que ele não existe. Então eu fico meio ali em cima do muro. O problema é que o muro é de Satanás, né? Mas, entendimentos à parte, a gente vive em uma era em que o agnosticismo cresce, em que o ateísmo se multiplica, em que as pessoas duvidam cada vez mais da igreja, da Bíblia e de Deus. Como você, como professor de escola dominical, como os jovens da sua EBD, devem se portar diante desse contexto. E a gente tem aqui o subponto 1 que diz: Deus existe, é uma declaração. E vamos trazer dentro desse subponto alguns argumentos a favor da existência de Deus. A lição diz: a fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. Então, para a fé cristã, isso é uma convicção. A Bíblia, em Gênesis 1:1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Leio esse trecho e me lembro de uma frase muito conhecida do Norman Geisler, quando ele diz o seguinte: ele é, ou seja, Deus é a causa não causada que causou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nas palavras de Norman Geisler, Deus é a causa não causada, ele é a razão por trás da criação, e essa razão não é causada, ninguém causou Deus, ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele é o Deus criador. No princípio, antes do tempo, espaço e matéria serem criados, Deus eterno e soberano já existia, e em um momento da eternidade ele dá início à sua obra criadora, e aí então surge tempo, espaço e matéria. Eis alguns argumentos a favor da visão teísta, já adianto, é a visão que nós cremos e defendemos. Primeiro argumento é o argumento da causa primeira, o argumento cosmológico. Este argumento afirma que a existência de Deus é necessária para explicar a origem do universo. William Lane Craig, que é um grande apologeta, ele diz o seguinte: se o universo teve um início, então ele teve uma causa que o trouxe à existência. Essa causa não pode ser algo dentro do universo, mas deve ser algo que transcende o universo, uma causa primeira que, nas palavras dele, chamamos Deus. É o argumento criacional, o argumento da causa primeira, cosmológico. Temos o argumento do design, ou o argumento teleológico. Este argumento se concentra na complexidade e ordem observadas no universo, sugerindo que essas características apontam para um design inteligente, ou seja, não é obra do acaso. Quando você vê os passarinhos, cada um com o seu canto, cada um com as suas cores, quando você olha para as estrelas, olha para o cosmos, olha para a complexidade
da organização das formigas e assim por diante, para as coisas mais simples da vida. Quando você olha e vê por trás disso a complexidade que é um átomo, uma célula, uma matéria, o DNA humano, a mente humana, você chega a uma conclusão. Isso aqui não é obra do acaso. Há uma inteligência por trás disto tudo. E o Ravi Zacarias, ele diz o seguinte: a complexidade e a beleza do mundo natural, desde de seu nível subatômico, invisível, até a vastidão do cosmos, são testemunhas eloquentes do design inteligente de Deus. Nós temos o argumento moral. Esse argumento sugere que a existência de uma moral objetiva e universal exige a existência de um legislador moral, ou seja, Deus. O Norman Geisler é quem gosta muito desse argumento. Nós temos o argumento ontológico e filosófico, não vou falar dele. Temos também o argumento experiencial. Este argumento enfatiza a experiência pessoal de Deus como uma evidência convincente de sua existência. O apologeta Ravi Zacarias também diz o seguinte: a experiência pessoal de Deus, sua presença em nossas vidas e as transformações que experimentamos através do relacionamento com Ele são também testemunhas poderosas de sua realidade. Deus existe? Olhando para a Bíblia, eu entendo que sim, a Bíblia já parte desse pressuposto. A Bíblia já parte desse pressuposto. Olhando para esses argumentos que têm a sua fundamentação bíblica, mas parte muito também de uma reflexão, nós chegamos à conclusão que é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, irmãos. Nós somos crentes em Jesus. Nossa fé não está divorciada da razão. Nossa fé não está divorciada da ciência. Pelo contrário, a razão, de fato, e a ciência verdadeira, elas acentuam a nossa fé em Deus. Subponto 2, uma revelação pessoal. A lição diz: o Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação, e essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra manifesta na natureza, tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Nós não cremos na teoria de Darwin, nós não cremos na teoria da evolução, nós não cremos nas teorias mirabolantes, extra-bíblicas, né, que descrevem o início da criação. Cremos na teologia de Gênesis. E essa teologia nos é revelada e é comprovada através daquilo que se vê. Isso aqui se chama revelação geral, não é? Porque todos os homens recebem uma medida completa dessa revelação. Quem vê a criação, quem vê o mundo criado, ele não tem uma desculpa para dizer: eu não sabia que Deus existia. Você vê os índios que vivem nas partes mais isoladas do mundo e não tem contato com a internet, com a globalização, não tem contato com a civilização. Esse pessoal já é religioso por natureza. Eles olham para a criação e entendem que há algo maior, algo transcendente. É por isso que às vezes adoram a lua, adoram as árvores, a natureza e por aí vai. A Bíblia é bem clara e diz que essa revelação é acessível a todas as pessoas, independente de sua fé e religião, pois está presente na observação do universo, das leis naturais, da complexidade da vida. Então, até mesmo a nossa Constituição, né? O homem em si é uma revelação do Criador. E meus irmãos, Salmo 19 diz que os céus, né, revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Romanos, o texto bíblico vai nos informar também que a criação revela quem Deus é de tal maneira que ninguém terá uma desculpa para dizer: eu não sei quem é Deus. Ninguém vai ter essa desculpa. Ok? Nós temos uma revelação geral e temos também uma revelação especial. Quando se fala de revelação, me vem à mente graça. Como assim? Se Deus não se revelasse, jamais poderíamos conhecê-lo. Mas Deus se revela de forma geral na criação, na história e na constituição humana, e também se revela de forma especial através
através de manifestações sobrenaturais, através da encarnação de Cristo e através da Bíblia Sagrada. São revelações, ou melhor, é uma revelação específica, como diz aqui o subponto 3, ou revelação especial, porque essa revelação ela tem característica salvífica. Dentro de uma revelação geral, a gente chega ao conhecimento. Dentro de uma revelação especial, nós conhecemos os propósitos, os planos, conhecemos pessoalmente quem Deus é, e essa revelação ela se caracteriza por meio de forma especial, por meio do seu objetivo salvífico. Deus se revela de forma especial, de forma específica. Esta revelação está mais focalizada do que a revelação geral e inclui eventos como, aqui ele vai exemplificar, né? A gente está exemplificando. Exemplos como a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai, bem como a encarnação e assim por diante. Através da revelação especial, Deus oferece orientação moral, salvação e um entendimento mais profundo de seu caráter e propósito. Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A gente não chega a esse entendimento através da observação da criação. Chegamos através da Bíblia Sagrada. Ponto 2. Ideias acerca da pessoa de Deus. Estamos estudando a realidade do Deus da Bíblia. Então já vemos que ele é um Deus que é, não é um Deus que existe, um Deus que é eternamente. Vimos também que esse Deus que é um Deus que se revela, e agora nós veremos algumas posições a respeito de Deus. Primeira posição, a posição ateísta. O comentarista vai dizer que essa posição não é uma posição tão nova. O salmista, no Salmo 1, já dizia, Salmo 53, verso 1, já dizia, disse o necio no seu coração, não há Deus. Então o ateísmo é uma das crenças mais antigas da humanidade. E o termo ateísmo diz respeito à corrente de pensamento que nega, ou aliás, as correntes de pensamento que negam ou desconsideram a existência de Deus. Esse termo deriva do substantivo ateu, que etimologicamente significa sem Deus, já que sua composição integra a palavra theos, que significa Deus, e o prefixo a, que indica uma negação. Logo, o ateísmo denota a doutrina que congrega todos aqueles que duvidam ou que estão convictos da inexistência de Deus. Aqui nós temos o ateísmo baixo, o ateísmo médio, o ateísmo alto. E dentro desse bojo aqui, dessa definição, nós também colocamos no balaio aqui os agnósticos, certo? Vamos destacar algumas crenças em comuns partilhadas pelos verdadeiros ateus, pelos ateus raiz, sobre Deus. Os verdadeiros ateus acreditam que apenas existe o cosmo. Deus não criou o homem, as pessoas foram que criaram Deus. Sobre o mundo, o universo é eterno para o ateu, não é? Porque se ele crê que o universo teve um início, logo ele, assim, aliás, que o universo teve um fim, não é? Que o universo não é eterno, eles vão ser levados a algumas outras ponderações. Não é? Se o universo não foi eterno, então surgiu do nada e por nada. Aí eles dizem, não, o universo é autossuficiente e autoperpetuador. Sobre o mal, os ateus afirmam que a realidade do mal, eles afirmam que isso não é verdade, eles negam isso. Eles acreditam que os teístas são incoerentes ao tentar apegar-se às duas realidades, bem e mal. Sobre os seres humanos, eles dizem que o ser humano é matéria em movimento, sem uma alma imortal, não há mente a não ser o cérebro, não há alma independente do corpo. Sobre o destino final da humanidade, a maioria dos ateus, de forma muito triste, inclusive você pode até assistir alguns vídeos, pesquise alguns vídeos do Leandro Carnal, né, do Cortella, principalmente do Carnal, tem uma participação dele em um programa de televisão, que ele fala, acho que é da mãe dele que faleceu, assim, ele fala em um tom tão triste, não é? Eu gostaria de crer que o cristianismo prega, o catolicismo prega, é verdade, mas a ideia é, morreu, acabou, né? Não existe destino eterno. É uma visão muito triste da vida, não é? Bem, isso aqui, em poucas palavras, é o ateísmo. Nós temos o panteísmo, nome um pouco esquisito, mas quem é
assíduo na escola dominical, sabe muito bem o que é o panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Deus. O panteísmo, a definição complementar, significa tudo, pan, e Deus, teísmo. É a cosmovisão da maioria dos hindus, muitos budistas e outras religiões da nova era. Também é a cosmovisão da ciência cristã, unidade cristã e cientologia. Em síntese, o que é que crê um panteísta? Sobre a natureza de Deus, ele diz que Deus e a realidade são impessoais. Eles pensam isso. O relacionamento de Deus com o universo. O panteísta, ele pressupõe, né, esse tipo de realidade de que o universo foi criado ex deo e não ex nihilo. Ou seja, o universo não foi criado do nada. Deus não criou o universo do nada. O universo é uma emanação ou uma manifestação do próprio Deus. Então, nós somos parte de Deus. Deus é tudo e Deus tudo é Deus. Então, nós, as plantas, tudo que existe é uma parte, é uma extensão de Deus. Os panteístas creem assim. Eles não creem em milagres, porque para poder crer em milagre, em uma intervenção sobrenatural, é preciso que Deus esteja de fora. Que Deus não seja o universo, que o universo não seja Deus. Então eles não creem em milagre. E sobre o destino humano, a maioria dos panteístas, principalmente dos tipos orientais, acredita na reencarnação. Depois que a alma deixa o corpo, ela entra em outro corpo mortal para realizar o seu karma. Eventualmente, o objetivo é deixar o corpo e, no caso da maioria dos panteístas, unir-se a Deus. Alguns pensam assim, não é? Isso é chamado de nirvana e significa a perda da individualidade. A salvação final nesse tipo de sistema panteísta é da individualidade da pessoa, não nela. É uma coisa muito que está assim, né? A salvação sou eu que alcanço, sou eu que conquisto. Ok? Em poucas palavras, esse é o panteísmo. Temos o deísmo. Deísmo também é uma posição mais conhecida porque alguns filósofos a abraçam. A lição diz, o deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas. Ok, até aqui tudo ok. Sendo ele todo poderoso, certo? Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interferem na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte de acordo com o seu próprio entendimento. Isso aqui já é um absurdo. Então, o Deus deísta não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia está em constante relacionamento, está intervindo de forma muito direta na sua criação e aí por diante. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejam ou o que desejarem, pois para eles Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas. A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa. Ele não intervém porque ele não se importa com a sua criação. Novamente, isso é uma loucura, né? O deísmo é essencialmente a visão que Deus existe, mas não está diretamente envolvido com o mundo. O deísmo retrata, ou o deísmo acredita que Deus é o grande relojoeiro. Isso aqui é por uma analogia, que foi lá, criou o relógio, deu corda nele e depois deixou o relógio por conta. Então Deus criou o mundo, deu corda no mundo, colocou as leis naturais, o mundo aí siga seu curso. Eu não estou mais nem aí. Isso é um absurdo. O deísmo, ele nega a trindade, eles negam a trindade, negam a inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, negam os milagres e qualquer ato sobrenatural de redenção ou de salvação. O deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido. Isso aqui é um pouco do que é o deísmo. E lógico, meus irmãos, nós não somos deístas. Por fim, nós temos aqui a visão teísta. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Segundo Norman Geisler, teísmo é a cosmovisão, a visão de mundo, segundo a qual um Deus infinito e pessoal criou o universo e intervém milagrosamente nele. Deus é transcendente, está acima, sobre o universo, mas é imanente nele. Deus está presente. Então a visão teísta ela é exclusiva, diferente de todas as demais, do ateísmo, do panteísmo, do deísmo e de todos os outros ismos. Nós somos teístas. E dentro do subsídio aqui, deixei uma lista dos pressupostos mais básicos do teísmo. Deus existe além dentro do mundo. O mundo foi criado ex nihilo,
Nós não somos uma emanação de Deus. Deus criou o mundo do nada. Milagres são possíveis. As pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Há uma lei moral. E também cremos em recompensas e castigos futuros. Deus vai punir os ímpios e vai galardoar os santos, certo? Essa é a nossa visão, são os princípios mais básicos do teísmo. Pois bem, a lição de número 2 acaba aqui. Mas temos um terceiro ponto que eu penso que de forma não intencional foi omitido. E qual é esse terceiro ponto? Por que eu digo que de forma não intencional foi omitido? Porque o objetivo de número 3 está na revista. E esse objetivo se cumpre na explicação desse ponto, certo? Deus é amor e justiça. Ponto 1. O amor de Deus. Aqui não é a revista diz, é o livro de apoio diz. A Bíblia mostra a boa vontade de Deus para com a humanidade em João 3,16. João nos mostra que o Pai proveu em Jesus a maior demonstração de amor possível a ser expressa, de entregar seu próprio filho para morrer pelos seus inimigos. Meus irmãos, a realidade do Deus da Bíblia. Vamos costurar aqui e criar uma unidade entre o título e todos os pontos da lição. Esse Deus da Bíblia, ele existe. Ele é eterno e é soberano. Ele se revela. Esse Deus da Bíblia, ele é um Deus que intervém, a visão teísta, não é? É um Deus que transcendente, imanente, que criou o mundo do ex nihilo, do nada a partir do nada. É um Deus que realiza milagres, é um Deus que está presente, é um Deus que se relaciona. Esse Deus da Bíblia é amor, é um Deus que ama. E o amor de Deus quer dizer que eternamente, olha que coisa linda, quer dizer que eternamente Deus se dá aos outros. Esta definição entende o amor como a entrega de si mesmo para benefício dos outros. Este atributo de Deus mostra que é parte da sua natureza dar de si mesmo a fim de dar bênção ou bem aos outros. Deus é amor. Isso fica claro em João 3,16. Ele não amou só de palavras. É um amor tão extraordinário. E, na verdade, uma das características do verdadeiro amor não é palavra, é ação. E ele agiu, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, o subponto é a justiça de Deus. Esse Deus que ama é justo. O livro de apoio diz: uma verdade com a qual precisamos lidar é que Deus é amor, mas também preza pela justiça. A palavra justiça traz a ideia de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Deus não pode atribuir inocência a alguém que pratica a maldade e que é mau. A justiça de Deus quer dizer que Deus sempre age de acordo com o que é reto e Ele mesmo é a norma final do que é reto. Então eu deixei aqui alguns textos que falam sobre a justiça de Deus, são interessantes. Deuteronômio 32:4. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Foi o que Moisés disse. Olha o que Abraão falou em Gênesis 18:25. Não fará justiça o juiz de toda a terra. O salmista, no Salmo 19, verso 8, diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isaías 45:19 diz: eu, Senhor, digo que é justo, digo o que é justo e declaro o que é reto. Deus é justo. Ele recompensa o bem e pune o mal. Agora, como é que Deus executa a sua justiça no contexto da salvação? Deus não podia declarar o pecador inocente, porque aí ele estaria compactuando com o mal. Mas Deus que é justo e que demonstra a sua justiça dentro do plano da salvação, ele pune o pecado. Cristo assume o lugar do pecador. E Deus, para mostrar sua justiça, pune o pecado da humanidade em Cristo. O preço do pecado é pago, a justiça é satisfeita no sacrifício expiatório de Jesus. Por quê? Deus, escute, Deus não pode simplesmente fazer vista grossa ao pecado e o homem que vive na prática do pecado receber uma declaração de justiça. Não, esse homem, ele precisa do Calvário.
Ele precisa crer, se arrepender em Jesus, porque quando Deus olhar com o seu olhar de justiça, o seu atributo de justiça, no meio do caminho estará as lentes do Calvário. Este homem de fato é um pecador, é um miserável, mas meu filho pagou o preço pelo pecado dele. Deus é um Deus justo. Não há em Deus corrupção. Não há em Deus treva alguma. Terceiro e último, finalizando, a graça de Deus. Quando falamos de graça, estamos nos referindo a um favor que recebemos, mas que não merecemos. Um ato de generosidade. E alguns acreditam que a paciência, a misericórdia e a graça são três atributos diferentes ou são aspectos específicos da bondade de Deus. Né? Alguém crê assim. Mas olhando de forma diferente, misericórdia é a bondade de Deus para com aqueles que estão afligidos e angustiados. A graça é a bondade de Deus para com os que só merecem castigo. E a paciência é a bondade de Deus ao reter o castigo dos que pecam por um período de tempo. Deus é um Deus gracioso e a gente precisa entender uma coisa, né? Graça, favor imerecido. E a gente precisa entender que a graça de Deus não é uma obrigação. Ah, Deus tem por obrigação ser gracioso. Não, a graça não é obrigação. Graça é manifestação da bondade, é manifestação de amor. A graça de Deus não é obrigação. E o lindo aqui disso aqui é que a graça de Deus é voluntária. Deus não é coagido a ser gracioso. Ele é gracioso porque é gracioso. Essa redundância, ela é intencional. Ele é gracioso porque é gracioso. É um Deus que estende a sua graça àquele que só merece castigo. Isso aqui, meus irmãos, é a realidade do Deus da Bíblia. A nossa conclusão diz, diante das diversas opções de classificar Deus e a sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos. Que o Senhor existe, que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Então, dentro da nossa introdução, essa afirmação de que não estamos sozinhos, de que o Senhor existe, é uma lembrança extraordinária de que a presença dele é constante em nossas vidas. Além disso, a menção das limitações para compreender de forma completa a revelação divina é um reconhecimento de humildade. Porém, tudo isso aqui, todas essas incapacidades, essas limitações, elas não nos privam de conhecer Deus de fato. E isso é muito bonito. Somos limitados, mas o desejo de Deus de se relacionar e de ser conhecido é tão grande que ele rompe essas limitações para nos buscar, para se relacionar conosco. Foi isso que ele fez com Samuel. Jovem Samuel. Samuel não podia entrar no lugar santo dos santos, só ali, sacerdote. Mas Deus sai de lá e vai lá no quarto de Samuel. Samuel, Samuel. Deus é um Deus que se relaciona. Essa aqui é a realidade do Deus da Bíblia. Queridos irmãos, agradeço muito a sua atenção. Agradeço por você ter chegado até aqui. Deus abençoe. Até a aula de número 3, onde falaremos sobre a realidade bíblica do pecado. Será uma aula fantástica, maravilhosa. Aguardo você lá. Portanto, te desejo, agora nessa parte final, um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.